Boa tarde. Hoje é o segundo dia, que nós estamos aqui fazendo esse pequeno discipulado, bem compacto, rápido também. Como ter alegria neste momento de pandemia, Como ter a alma descansada? Somente no Senhor. Então, nós devemos estudar a palavra, aproveitar esse tempo em casa e dedicarmos a Deus, buscar a Deus nessa hora, Se você tem uma pergunta sobre o assunto que nós vamos falar aqui hoje, você pode fazer que nós vamos responder você. Agora, se inscreva aí no nosso canal, Dê um joinha, E ative o sininho para quando tiver mais estudos, você ser avisado, Então, vamos seguir. Como você já viu aqui, a Bíblia é a história de Deus. O personagem principal da Bíblia é Deus. Não é o ser humano, é o Senhor. A Bíblia, ela fala da primeira página até a última, ela fala sobre Jesus. Jesus é a pessoa principal da Bíblia. Então, tenhamos em mente isso em primeiro lugar. Quem é o principal personagem? É Deus, é Jesus. A história é de Deus. Ele escreveu a Bíblia para nos mostrar, para falar dele para nós. Então, a Bíblia diz aqui em Jeremias, está escrito que, Jeremias 9, 23, 24, Assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força. Não se glorie o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisso, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor. Então nós devemos nos gloriar, não de nós mesmos, mas gloriar de conhecer a Deus. Deus, ele é eterno, Por isso que ele escreveu lá em Gênesis 1, 26, 1, versículo 1, que diz, no princípio, Porque Deus, olha aqui, só Deus, ele é eterno. Ele não teve começo e nem fim. Ele não teve começo e nem fim. E lá em Gênesis 1, ele diz, no princípio, Somente Deus não teve um começo e jamais terá um final. Deus, ele é supremo e soberano. Por que nós falamos que ele é supremo e soberano, Porque ele está no controle de todas as coisas. Ele é supremo e soberano. Ele não perdeu o controle. Mesmo agora, neste momento, ele continua sendo o mesmo. Porque Deus, ele não muda. Então, ele continua sendo soberano. E Deus, ele não teve um início e nem vai ter um fim. Assim, mas o homem, ele nasce e morre. O ser humano nasce e morre, Ou seja, antes que os montes nascessem, ou que tu formasses a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Deus, ele sempre é Deus, ele não muda. E Deus, ele é uma trindade. Gênesis 1, 26, ele está escrito assim, façamos o homem à nossa imagem e nossa semelhança. Está no plural, quer dizer que é mais de uma pessoa. Mais de uma pessoa. Então, Deus, ele é uma trindade, 3 pessoas e um só Deus. O homem, ele é apenas uma pessoa. Porque Deus, somente Deus existia antes de todas as coisas, Somente ele. É completamente independente de tudo e de todos. Deus é supremo e soberano. Ele está no controle, sempre esteve e sempre vai estar. E mais, Deus não precisa de nada, Como são grandes as riquezas de Deus, como são profundo o seu conhecimento, a sua sabedoria. Quem pode explicar suas decisões? Quem pode entender os seus planos? Quem foi que ajudou a Deus a fazer todas as coisas? Ninguém. Ele é supremo e soberano, como diz as Escrituras Sagradas. Quem pode conhecer a mente de Deus? Quem pode conhecer a mente do Senhor?
Quem é capaz de dar-lhe algum conselho, né? Está lá em Romanos 11, 33, 34. Deus sabe de todas as coisas, né? Ele sabe todas as coisas. Agora, o ser humano, ele precisa de alimento, ele precisa de água, ar, luz, proteção, precisa ser ensinado. E Deus, ele sabe de todas as coisas. E o homem também, ele precisa ser ensinado. Ele precisa ser ensinado. E Deus sabe de tudo. E a Bíblia também fala, Deus nos escreveu para que a gente soubesse que ele é espírito. Deus é espírito. Deus não tem corpo físico. E o homem tem o corpo físico. Então existe diferença. Deus não precisa de nada. O homem precisa de água, ar, porque ele não sobrevive sem água, sem ar, sem comida. E precisa ser ensinado. Deus não precisa ser ensinado. Deus não tem corpo físico. O homem tem o corpo físico, né? Por isso que Deus está em todos os lugares, o tempo todo, porque Ele é onipresente. Ele está em todos os lugares. O ser humano, ele está apenas em um lugar só. Lá em Jeremias 23, Deus ele fala, por um acaso sou um Deus só de perto, não sou de longe, né? E Deus está em todo lugar o tempo todo, né? O homem está em um lugar de cada vez. Somente Deus existia antes de todas as coisas. Então existem vários versículos que nos provam isso, né? Deus é maior, Ele é mais importante que todas as coisas criadas por Ele mesmo. Ele é a autoridade suprema. O homem deve estar debaixo da autoridade de Deus e ouvir tudo o que Ele diz na sua palavra. Somente Deus pode nos falar, nos contar a respeito do princípio. Somente Ele. Deus existia antes de todas as coisas, né? E o homem não existia antes de todas as coisas serem criadas. Por isso, nós aprendemos hoje na palavra que a palavra de Deus, Deus fala sobre Ele mesmo, que Ele é o principal personagem da Bíblia. Você quer conhecer a Deus? Você lê a Bíblia. Você quer ter paz na sua alma neste momento de pandemia, neste momento difícil de 2020? Então, aproxime-se de Deus lendo a sua palavra. Seja no celular, seja uma Bíblia, também pode ser dessa forma, como você quiser, a forma mais fácil para você. Pode ser também no celular. Então, comece hoje mesmo, tá? Leia a Bíblia. Se você tiver alguma pergunta, pode nos fazer que a gente responde. Boa tarde.